Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho, de troca afetiva acima de tudo, né? Já que estamos aqui, todos nós, diante dessa doutrina espírita que nos permite, né? Nos possibilita um conhecimento seguro para vivermos melhor, para divulgarmos essas possibilidades outras de pensar, de raciocinar, refletir e vivenciar esse ensinamento. Nós vamos aqui nessa doutrina espírita passar por várias fases, né? Primeiramente a gente se apaixona, é uma nova forma de pensar, é uma libertação, vencermos antigos preconceitos, antigas reflexões de tanta tortura e tanta dor para a alma. E a gente se apaixona, a gente passa a querer cada vez mais conhecer e estudar. Então a gente vai caminhando nos capítulos do Evangelho, com a espiritualidade amiga, nos pedindo para pensar. Vamos pensar isso de uma outra maneira. Sempre de uma maneira qual? Uma maneira fraterna, amorosa, carinhosa e muito cuidadosa. A gente começa a reparar que a pergunta de Kardec à espiritualidade, né, que são questões, são perguntas que todos nós fazemos, e ele, com o bom senso que ele tinha, ele avaliou aquelas perguntas e depositou na espiritualidade questões muito particulares, né, digamos assim, das nossas existências, pontos assim centrais. Então, um ponto como esse, que ele traz nessa questão 27, de pôr fim na prova, né, de um companheiro, do próximo, de alguém. O que é pôr fim na prova do próximo? Tem uma criatura sofrendo, eu tenho aqui o medicamento que vai dar a cura ou o alívio para aquela pessoa. O que eu faço? Como é que eu raciocino? Como eu raciocinava antes? Como eu raciocino hoje? Repara que a gente tem que aprender, né, a questão da flexibilidade. Se parar, como é que eu raciocinava antes, como eu raciocino hoje, como eu pretendo raciocinar mais tarde. Esses raciocínios vão mudando. Isso é a lei do progresso. Aquela pessoa que fala, eu não mudo, está se negando à lei do progresso. Nós temos que mudar para melhor. Ninguém aqui quer mudar para o pior. A gente quer mudar para o melhor, porque é do ser humano o desejo de melhorar. É natural. É inato de toda a alma. Então, quando a gente para, tem algumas pessoas que falam assim, ó, não adianta, e até com certo orgulho, não adianta, eu nasci assim, eu sou assim, e estou bem assim. Esse espírito não está percebendo que ele está o quê? Apaixonado por si mesmo, não é mesmo? Às vezes a pessoa se apaixona por uma personalidade, uma maneira de ser, e fica reeditando aquela maneira de se comportar por várias fases da vida e até nas outras vidas. Então é quando depois a gente olha e fala assim, pô, por que eu fui tão cabeça dura? Né? A gente não fala com a gente? Por que eu fui tão cabeça dura? Olha as situações me mostrando que eu tinha que mudar e eu ali aferrado a antigos conceitos ou uns clichês que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu entendo dessa forma. Tem alguma questão, a pessoa responde de uma determinada maneira. Aí você pergunta para a pessoa, mas por que você pensa assim? Ah, não sei. Eu penso assim. Mas, meu filho, por que você tem esse preconceito nessa situação, tem essa fala tão estrondosa na outra situação? Por quê? A criatura não sabe dizer. Algumas têm, ó, sou assim porque aconteceu tal fato na minha vida, isso me deu um constrangimento, tal situação me fez pensar dessa maneira. Bem, enfim, ela tem uma explicação. Outras falam, eu penso assim porque eu penso assim. Mas por quê? Sei lá, minha mãe pensava assim, meu pai pensava assim, eu penso assim, minha família pensava assim. Então nós vamos ver que nós vamos trazendo de outras reencarnações alguns conceitos, algumas ideias que vão se perpetuando nas nossas novas vidas. E assim como vamos dando fruto para os nossos filhos. E vamos passando para as nossas gerações que seguem conceitos que já estão, que não há mais por que existir.
Quando a gente vê uma pergunta como essa, a gente vai lembrar da dureza dos nossos corações, né? O que nós aprendemos aqui na semana passada, né, no tema que se colocava provas voluntárias e o verdadeiro silício, que foi da semana anterior a esse estudo. Justamente essa questão, as criaturas, umas querem diminuir a sua prova e outros acham que para ser bem-aventurados tem que ter mais aflição, tem que aumentar ainda mais a sua própria aflição, já que bem-aventurados são os aflitos. Então os muito aflitos vão ser o quê? Mais bem-aventurados, não é a linha de raciocínio de algumas criaturas? Quando a espiritualidade vem dizer que não. Né? Bem-aventurado não é porque você está piorando a situação que você já tem. Isso não significa que você vai ser bem-aventurado. Como você se comporta diante da prova. Então, essa questão de hoje é uma releitura da anterior, só que de vez de perguntarmos para nós, eu tenho que aumentar minha aflição para ser bem-aventurado, a pergunta é, o que eu faço com a aflição do companheiro para ele ser mais bem-aventurado? Eu torturo ele mais ainda? Já que bem-aventurado é um aflito, eu estou encontrando um companheiro aflito, se eu torturar a prova dele, ele será mais bem-aventurado? Da onde isso vem? Da onde é esse histórico? Esse histórico é da nossa ideia, né, de reencarnações anteriores, que trazemos dos nossos corações muito duros. Nós entendemos Deus, muitas vezes, de acordo com a nossa concepção. A gente cria Deus de acordo com a minha própria criação mental. Então, se eu sou uma criatura intransigente, inflexível, amargurada e com desejos de torturar o próximo, como é que será esse meu Deus? Idêntico. Idêntico. Se nós acabamos projetando Deus daquilo que nós conhecemos. Como é que se concebe Deus? Concebe-se Deus a partir da sua própria criação. Então, isso é um raciocínio que se vinha trazendo. Como é que era esse Deus? Qual foi o Deus que nós, lá no início, né, das nossas reencarnações, nós fomos construindo ao longo do pensamento, da evolução do pensamento? Um Deus cioso, um Deus egoísta, um Deus partidário, que prefere uma nação a outra nação, que prefere um grupo a outro grupo, o Deus da guerra, o Deus que prefere um filho em virtude do outro por causa de alimentos cozidos. Esse é o Deus que foi apresentado. Quantas pessoas ainda têm o medo de Deus, não é? Quantas pessoas passam para os seus filhos esse medo? Olha, papai do céu está vendo. Ó, você vai pagar por isso. Você está mentindo? Você vai ver o que papai do céu vai fazer. Então, essas construções, de uma certa maneira, sendo transmitida de geração em geração, é que se conclui, né, esse temor que se tem pelo Pai. Esquecidos, nós, que Jesus veio fazer o quê? Veio nos trazer, né, junto com o que Jesus veio trazer com a vinda dele à Terra? O Pai. O Pai amoroso, justo, bom e misericordioso. Não mais aquele pai de sofrimentos. É um outro pai. Nos foi apresentado há quanto tempo vemos estudando o que Jesus falou, mas como foi forte essa ideia do pai tirano que nós guardamos. Por quê? Porque se adaptou melhor às nossas concepções de ser pai. Quantas pessoas a gente vê na própria família dizendo assim, olha, eu vou te bater por amor, não é? Quantas pessoas já trazem isso? Olha, eu te maltrato por amor, eu faço isso, você está sofrendo, mas é por amor. Quando é que amor tem a ver com maltratar ou bater? Então, onde é que isso veio? Se não é lá desse rescaldo que nós trazemos de personalidades ainda muito brutas. Né? Nós somos uma personalidade assim muito agressiva. E essas reencarnações são para quê? Desgastar a agressividade dessas personalidades. Por isso nós temos tanto problema de convivência. Por isso nós temos tanto problema de relacionamento. Por essas heranças morais
que está arquivada, né, no nosso ser, e que quando vem uma determinada situação, o que a gente põe para fora? É essa personalidade ainda embrutecida. Então, a doutrina espírita é realmente um marco na nossa vida, quando a gente, diante de uma determinada reflexão e questionamento, a gente se dá conta que pode sim, ou reforçar essa personalidade embrutecida e agressiva que viemos trazendo, repetindo isso através de outras agressões, ou pararmos em cima dos nossos próprios passos e começarmos a ter um outro comportamento. Se ainda não é automático, mas eu não consigo sentir dessa maneira. Muita gente fala isso. Mas nós não vamos sentir imediatamente antes de pensarmos, não é? O que Emmanuel nos ensina? Que a espontaneidade só aparece depois de muita disciplina. A disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, muitas vezes nós temos que pegar com a gente o nosso lado ainda infantil e que se nega a crescer, esse nosso lado que está lá acomodado numa maneira de reagir à vida, entender a vida sem se ter muito trabalho. O que a gente faz com a gente? A gente tem hora que tem que tratar a gente como criança, não é? Criança espiritual. Olha só. Olha como é que eu estou agindo. Mas por que eu estou agindo assim? Olha o que Jesus propõe para eu ser feliz. Olha só o que Jesus fala lá no Evangelho para eu ser feliz. Olha como é que eu tenho que modificar como eu estou agindo para como Jesus está agindo. Eu estou me encaminhando para isso? Eu não estou conseguindo? É lógico, é natural. Isso é lógico, porque a natureza não dá salto. Eu tenho que caminhar degrau por degrau. Mas peraí, eu estou me direcionando realmente para esse caminho de mudança? Isso é um questionamento. Né? A doutrina espírita, nós não temos aqui nenhum sacerdote, ninguém para se confessar com ninguém. Mas nós temos o conhecimento do poder da nossa consciência nos libertando. Então, é aquele processo que a gente chega e fala assim, eu comigo mesmo, como é que eu me explico essa minha atitude? Deixa eu sentir lá dentro por que me movimentou a agir dessa determinada maneira. Deixa eu tentar ver se eu descubro a raiz dessa emoção. E às vezes eu não vou me dar conta. Ela não está nessa encarnação. Essa raiz não vou me encontrar, não vou saber explicar. Então é quando eu falo assim, peraí, isso foi em algum momento, foi necessário eu agir dessa maneira, entender a vida dessa maneira, talvez até por sobrevivência. Mas agora eu estou tendo a oportunidade de repensar novas formas de refletir e agir. Então, quando se pergunta, quando nós sabemos, principalmente o religioso, são concepções muito religiosas essa que a espiritualidade está trazendo aqui. Quando se diz assim, mas ele está sofrendo. Por que uma criatura sofre? Quantas pessoas dizem assim, sofre porque deve ter pecado, não é? Então Deus está punindo. O raciocínio é esse. Sofre porque tem pecado. E porque Deus está punindo. Quem foi que diz que Deus pune? Deus não é pai punitivo. Deus também não é pai de concessão. Porque Deus me deu. Deus não é nem pai de concessão, nem pai punitivo. Deus é pai educador. Né? Deus é pai de amor. Então, são essas concepções que nós temos que começar a refletir e trazer para dentro da gente com consciência. Que tipo de pai é esse? Para não misturar esse Deus com Papai Noel. Quantas pessoas misturam Deus com Papai Noel? É aquele que presenteia, é aquele que sai de dentro do saco com uma mágica e um colorido novo? É aquele que a tua vida não vai ter problema? Então, que Deus é esse? Que nós estamos fazendo semelhança. Deus não é pai punitivo. Deus não para as suas atividades, né, de criação para me impor dor. Na realidade, é o Espírito, conforme ele vai tendo consciência dos seus erros, dos seus equívocos, das suas dificuldades, ele vai buscando provas na vida para que possa realizar o seu aprendizado. Assim como se resgatar com a lei. Porque toda vez, depois que a gente tem consciência, depois que a gente cresce,
Na hora que eu sei que eu estou devendo alguma coisa para alguém, né, eu olho aqui para a companheira, ela me olha, ela não me cobra nada. Mas se eu estou devendo alguma coisa para ela, com o nível de consciência vai desenvolvendo, eu me sinto meio sem graça. Vocês não sentem? Se olhar para alguém que a gente está devendo e fazer de conta que não é nem comigo, peraí, ela não está me cobrando não. Quem quer resolver o problema tem que ser eu. Então eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho condições e vou me recompor com ela. Ela não está me cobrando. É a minha consciência que já não sente-se mais bem perante uma dívida. Porque é da natureza que eu resgate, é da natureza que eu passe a limpo a minha história. Nós não somos artífices junto ao Pai, né? Não somos co-criadores da minha própria vida. Quem que escreve a minha vida? Sou eu. Sou espírito imortal. Esse livro não acaba agora, não. Eu vou reescrever o livro da minha vida diversas e diversas vezes, porque isso agora é só um esboço, um rascunho. E às vezes no final da vida a gente fala assim, não ficou bom. Não é assim que a gente fala? Não ficou bom. Essa parte aqui não está legal. Eu não vou falar que está, porque não está bom. Vou fazer isso de novo. Né? Quem faz tricô deve entender isso, né? Quem faz tricô, quem faz crochê, a pessoa vai fazendo a malha. Lá no finalzinho tem um erro. Ah, ninguém vai ver, não vou vender, é para mim mesmo, vou passar adiante. E aquilo fica ali. E aquele erro, a pessoa olha o trabalho dela, ela vê aquilo ali. O que geralmente acontece? Depois de passar por cima daquilo, por muito tempo a pessoa fala assim, vou desfazer isso. E desfaz até o ponto do erro para consertar. Ele tentou se explicar que era para ser assim mesmo, que não ia vender, que estava bom. Não estava. A pessoa olha e vê que não está bom. Não tem ninguém cobrando. Assim é a nossa vida. Incomoda esses pontos, esses pontos mal resolvidos. Então nós vamos refazer. Então quando a gente olha a vida do outro, perto da nossa, tem muitas pessoas que veem o outro sofrendo e sentem até uma certa alegria. Por que alegria? É aquela história de dividir. Se eu sofro, o outro sofre, nós vamos dividir e vamos ficar felizes. Não é. É um pensamento ainda, o quê? Egoísta, não é? É um pensamento egoísta. Ou que o outro está no planeta Terra, se é para sofrer mesmo, e nós vamos ajudar a sofrer. Quantas vezes a gente vê na televisão determinadas cenas e a gente fala assim, bem feito. Não fala? Pensa, pode não falar, mas pensa, bem feito. Teve aquilo que merecia. Isso vai naquele espírito que nem um ácido. O que isso faz o outro ser melhor? Faz alguém ficar melhor? Aquele espírito vai ficar melhor por causa daquilo? Por causa daquele nosso desejo que ele pague mesmo? Não, né? Quem sou eu para julgar aquela criatura? Eu sei que se eu tivesse no lugar dele eu teria feito melhor? Ou não teria feito pior ainda? E se ele fosse meu filho? Eu teria essa mesma falaria assim ou teria uma justificativa para explicar o erro dele? Não, é porque... Será que nós não seríamos um excelente advogado de defesa? Quando são corações que nós amamos muito? Então, o que eu vou ser melhor ao outro, torturando a dor dele? Por que quando o outro vier conversar comigo e eu souber da dificuldade que ele traz na alma, eu vou, como ele fala aqui, apertar mais ainda aquela tesoura em cima do machucado? Para quê? Porque eu tenho que ser sincero? Não tem gente que fala isso? Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser sincero. Chico Xavier, uma vez, num dos livros dele, ele disse o seguinte: se eu tivesse que ficar perto de uma pessoa que me dissesse a verdade o tempo todo, eu enlouqueceria e me afasto dela. Não suportaria viver perto de uma pessoa que me diz verdade o tempo todo. Porque a verdade é realmente um bisturi que faz determinar. Se você não souber manejar bem, você estopora o outro e não ajuda, não é? Nós temos amor o suficiente para falar a verdade para os outros? Bem, isso é um questionamento. Você ama realmente para falar essa verdade? Porque Deus não nos violenta. Deus violenta a gente com verdade? Deus não violenta. Deus permite que o tempo e as experiências nos expliquem. Deus não nos violenta antes da hora. Se a gente não tem condições de passar por uma situação,
Deus não nos violenta. Ele nos aguarda. Ele espera que a gente tenha condição de pagar a companheira o que deve, a vida o que deve, a recompor com a lei. Deus aguarda, Deus é bondade e amor. Por que você e eu, o arauto, dá má notícia para o outro? Por que você e eu, que você é o torturador da vida alheia? Em nome de quê? Em nome da minha brutalidade, isso sim, que ainda trago. Em nome de uma personalidade ainda o quê? Agressiva. Por isso que a gente ainda sofre tanto e a vida parece uma lixa, né? Às vezes a gente recebe uma lixada, por quê? Porque tem que afinar essa personalidade. Se não aprende pelo amor, vai aprender na lixa. Vamos ver as situações ásperas para que a gente pegue esse ego e dê uma aparada. Né? A gente encontra criaturas na nossa vida que são verdadeiros aplainadores de ego. Passa aquela plaina assim, e vai aplainando, você sai ali, assim, bem, eu fiquei sem nada. Porque nós vamos precisar diminuir essa ideia que nós temos que somos melhores, que temos condições de dizer ao outro. Com carinho, com amor, podemos dizer e ajudar muito. Mas não dessa maneira da tortura do outro. Então, essa ideia que o outro está aqui sofrendo, já que ele está sofrendo, eu aproveito e faço ele sofrer mais, nós vamos começar, a partir de então, uma leitura dessa, com o entendimento de Jesus, a ter um outro comportamento. Jesus esteve perto, né, conviveu com prostitutas, com homens de má vida, com doentes, com estropiados. Em nenhum momento ele violentou. Em nenhum momento, nem julgou. Ele dizia assim, vai e não peques mais. Né? Era a palavra que Jesus falava. Vai e não peques mais. Da próxima vez, faça diferente. Não repita o mesmo erro. O que Jesus conversou com a mulher adúltera? Onde estão os seus acusadores? Já tinham ido embora. Porque ele falou, aquele que tiver sem erro, atire a primeira pedra. Quem tem condições de tirar a primeira pedra? Quem realmente tem? Talvez naquela situação tenha, mas e na outra? Eu não tenho. Então, quando a gente começa a buscar o processo de reflexão, de autoconhecimento, a gente percebe que a gente não tem condições de julgar ninguém, até porque se nós estamos juntos no mesmo planeta, de provas e expiações, presume-se que nós somos muito parecidos uns com os outros. Nas nossas deficiências, nós somos muito parecidos. Por isso, quando uma criatura fala alguma coisa, a gente fala assim, puxa, carapuça caiu em mim. Não, a carapuça cai em todos nós, porque nós somos muito parecidos. Nós somos diferentes nas nossas conquistas. Mas na nossa dificuldade, de uma maneira geral, nós temos um caminho parecido. Nós viemos de uma dificuldade, estamos caminhando para o acerto. Por isso nós nos parecemos tanto. É natural. Então, se o outro me é a projeção das minhas próprias dificuldades, por que eu quero massacrar tanto esse outro? Porque, no fundo, eu acho que eu quero me massacrar, não é? Porque aquilo não me incomoda. É o meu lado sombrio. O que eu vejo no outro? O lado sombrio que não existe dentro de mim. Isso é um projeto que a gente chama de projeção. É mais fácil olhar no outro do que em mim. Existe uma fala, né, se eu não me engano, acho que é de Freud, que diz assim, quanto mais João fala de Pedro, menos eu conheço de Pedro e mais eu conheço de João. Né? Porque a gente passa a conhecer mais da pessoa que está fazendo. Então, quando a gente escuta uma determinada atitude muito incisiva sobre o outro, explicando que eu ajo assim com o outro porque ele é errado, eu estou falando mais de mim. Então, a misericórdia que eu não tenho com o outro, como eu tenho coragem de pedir para mim? Então, é a questão da misericórdia. Como é que, se eu não tenho compaixão pelo outro, como eu aguardo a compaixão por mim? E no momento que eu estiver no erro? Como eu vou pedir misericórdia? É o que a gente pede. Misericórdia, Senhor. Quantas vezes nós cometemos atitudes através de palavras ou de atos que a gente fala assim, nossa, que arrependimento. Não faria de novo. Mudamos.
E a gente pensa assim, puxa, espero, né, que aquela pessoa tenha misericórdia de mim também, que me perdoe, né? Eu realmente não vou mais agir dessa maneira, eu não quero, isso não me interessa mais. Então são essas posições. E tem outras pessoas que não fazem nada. Veja, vem a criatura na dor, no sofrimento, e falam assim, olha, Deus quer que ela passe por isso. Então eu não vou prejudicar mais, mas também não vou fazer nada para ajudar que ela tem que passar por essa situação. Reparem bem, se Deus quer que uma pessoa passe pela situação, por uma determinada prova da vida, possamos fazer o que imaginarmos de melhor, que ela vai passar. Ela vai passar por aquela situação. De uma outra maneira, pelo menos segurando a mão de alguém. Não é mesmo? Quem foi que aqui nunca passou por uma situação difícil, de dor moral ou de dor física? Aquela dor que a gente se sente assim, pequenininho, que a gente tem vergonha até de botar a cara para o lado de fora da porta, de tanto que está machucado. A gente vai passar pela dor. Mas quando a gente tem alguém que nos dá um telefonema, não é? Alguém que nos visita, alguém que nos segura a mão e fala assim, olha, eu estou contigo. Não estou contigo, não vou saber resolver essa situação não, né? A gente sabe que ninguém está ali para resolver problema, no sentido, são problemas que só a criatura cabe dar uma boa solução. Mas eu estou contigo para compartilhar esse momento. Quando a gente sabe que tem alguém com a gente, fica mais fácil. A vida se torna mais leve. Então é quando a gente começa a ver o valor da amizade. Então quem ajunta amigos, ajunta amor. Aquelas intercessões, vou fazer uma prece por você nesse momento, são as orações intercessórias. Quantas pessoas pedindo para a gente, diante da espiritualidade maior. E esses pedidos são avaliados. Muitas vezes essas situações são atendidas não por mérito da criatura que está passando pela dor, não. Por mérito daquelas que estão pedindo, sim. É como se elas se tornassem fiadores daquela criatura. Ó, eu vou ser fiador dela. Pode emprestar a ela que eu seguro aqui atrás. Então são essas moratórias, são esses processos espirituais que têm uma boa solução quando o outro pede para a gente. Deus educa o homem pelo próprio homem. O homem é um instrumento de trabalho de Deus. Agora, cada homem, cada ser humano, cada criatura se coloca na situação que melhor lhe cabe. Um vai ser aquela criatura que vai ser um instrumento da dor e o outro vai ser um instrumento de consolo. Como é que você se afiniza? É aquela história. Né? É rapidinho para a gente descobrir. Só surge lá uma discussão sobre esses assuntos que tem hoje em dia, ou de política, ou que fulano fez isso e vai ter prisão. Cada um, naquele meio daquele assunto ali, que está conversando familiar, ou no banco, ou lá na fila do médico, vai se colocar. Um fala assim, eu acho que ele tem que sofrer mais ainda. E o outro fala, meu Deus, vamos fazer uma prece por ele, para ele suportar essa situação. Então, ali estão os instrumentos de Deus. Só na fala. Quantos, então, nas atitudes? Quantas pessoas se colocam na vida e falam assim, deixa que eu vou lá resolver isso com ele. Deixa que eu vou lá dar uma prensa nessa criatura, não é? Ali o instrumento da tortura. Ela mesma, a própria criatura se prontifica. Por afinidade ainda daquela forma de pensar e de sentir. Por que o outro foi para lá? Deixa comigo, que eu vou lá falar sério com ele, que eu vou dar lá uma enquadrada, eu vou não sei o quê. Por que aquele age assim? Alguém determinou que é ele que vai fazer aquilo? Ah, mas eu não posso ver uma pessoa sofrendo. É o famoso defensor de frascos de comprimidos, não é? Que a gente escuta por aí. São verdadeiras pessoas que trazem ainda a questão do vingador. Na espiritualidade também temos vingadores. E esse processo a gente sabe que é um processo complicado. Então, tipo assim, o ímpeto é ir ali pela violência ainda. A afinidade espiritual com a violência. É a hora que a gente se fala assim, olha como é que eu estou
Olha como é que nós temos afinidade com essa situação. Olha como é que eu reajo diante dessa situação. Pode ser até um filme, uma novela, está lá a novela, tomara que aquele cara morra, não é? Novela, mas é novela, não. São as suas emoções que estão sendo colocadas e chamadas para dizer com o que você afiniza, com que tipo de julgamento você ainda faz, quais são as suas sentenças condenatórias ou absolutórias. Como é que você faz, Jane? Ah, mas era uma novela. Não, não, é emoção. O importante é quando isso sai, a gente fala assim, olha só como é que essa minha emoção ainda é. Não é para contar para ninguém, não. Estou querendo dizer que é para a gente falar assim, olha como é que eu ainda sinto. São nesses momentos mais descansados que a nossa emoção vem à tona. Emotion, de dentro para fora que se fala, não é isso? E a gente capta essa emoção e fala assim, eu não vou negar essa emoção. Olha o que eu senti nessa situação. Isso é meu. É meu. Eu posso esconder dos outros e pior de mim mesmo ou aprender a me conhecer a partir dessa emoção. Que emoção é essa? Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? Por que tanta vontade de vingança? Eu nem conheço aquela criatura. Com quem é esse ódio? Com quem é essa vingança? Eu só estou projetando para um outro. Então a vida está nos convidando para ser instrumentos, sim. Instrumento da vida. Ou para a tortura, ou um instrumento de amor. Como São Francisco de Assis nos ensinou. Ser um instrumento do amor. Então nós estamos como espíritos reencarnando, diante de tantas lutas, de tantas provas, sabemos bem que não existe o acaso. Sabemos bem que quem sofre não está sendo, injustiçado com nada. Sabemos bem que nós escolhemos aquilo que plantamos, não só dessa encarnação, como das reencarnações anteriores. Sabemos sim que vamos ter que dar conta com a lei, isso tudo nós sabemos. Mas a justiça da lei de Deus vem pela misericórdia também. Então, quando nós fazemos aquele cálculo, ato equivocado, desacordo com a lei e a punição, existe uma questão que as pessoas entendem como punição, acrescenta a isto a misericórdia de Deus. É isso que nesse cálculo nunca vai bater. Não é matemática do jeito que as pessoas imaginam. É cálculo de amor. A misericórdia de Deus que não nos violenta. Então somos sim responsáveis pelo nosso ontem. Lembrando ou não lembrando? Ah, mas eu não lembro, não importa. Somos responsáveis, voltamos a essa vida, nos combinamos com os nossos mentores e guias espirituais e falamos o quê? Olha só, eu me compliquei ali atrás. Essa vida eu vou tentar resolver essa situação. Como é que você vai resolver essa situação? Na praia? Será? Tomando sol, bebendo água de coco e na rede? Acho difícil. Alguém já viu resolver situação assim? Nunca, né? Então é natural que a vida tem os componentes de suor, de muito trabalho, de reajuste familiar, de reajuste com determinados parentes. Isso é suor. Muita transpiração para algumas situações. Vamos ter inspiração, mas 80% vai ser de transpiração mesmo. Do burilamento da própria vida, de um com o outro, se afinando aquelas arestas, aqueles narizes compridos que nós trazemos, não é? Os bicudos, as bocas compridas. Bicudo com bicudo começa o quê? Ah, bicudo com bicudo se afasta. Não, bicudo com bicudo vai ter que aprender a se desbicar. É igual porco espinho se juntando. Dói, dói. Vai aprender a se juntar sem se machucar. Com o que a gente chama uma certa distância saudável. Não precisa se enfronhar na vida do outro. Mas vamos ter que aprender a conviver, porque separado a gente morre. Nós somos seres de sociedade, nós vamos precisar conviver. Vamos ter que aprender a respeitar a dor do outro e não maldizer a dor do outro, porque dói muito. E eu sei que dói, Como é desagradável na hora da dor vir alguém para ainda dizer assim, bem feito, você passou isso. Dói, não dói? Dói e não acrescenta nada.
Então a gente aprende nas outras vidas a diminuir esse bico, falar menos e respeitar mais. A gente não sabe o que está dentro daquela alma. A gente não sabe quanto tempo aquela alma demorou para vivenciar aquela situação. E se matou, e se roubou, e se fez os dois e se prejudicou. Isso não é problema meu. É assim que eu acho que a gente tem que pensar, não é? Isso não é problema meu. Que ele tenha força, que ele tenha coragem de se entender com a lei, porque a lei vai vir. Eu não sei que a lei não veio para mim? A lei não vem para todo mundo? Vai vir para ele. Mas vai vir quando? Quando ele tiver condições de dar conta daquela prova. Não adianta vir agora. Vocês veem quando uma situação ela é muito forte, é muito incisiva. Tem criaturas que não têm resistência para passar por aquela dor, não, e cometem atos de desatina, que vão se complicar mais ainda com o problema. Às vezes a gente fala assim, puxa, fulano ali faz um montão de coisa e não tem dor, parece que a vida dele não tem problema. Calma, ele não tem condições de dar conta nem de problema. Se você botar um problema na vida de algumas criaturas, vão enlouquecer. Vão buscar uma fuga espetacular aí, que se chama essas coisas, vão sair pela droga, vão sair pelo álcool, vão sair daquele problema, até buscando a própria morte. Resolveu? Não, piorou mais ainda a situação dela. Por isso aquela encarnação não vem com dor. Não tem condições nem de segurar aquela situação. Por isso não tem violência. Então aquilo que o outro está fazendo de errado, vamos desejar a ele que ele tenha um momento, né? Que ele se fortaleça, se prepare, porque ele vai ter que dar conta daquela situação. Então a gente começa a desejar ao outro coragem, resignação e força. Hoje você está fazendo, a gente com mais sabedoria, a gente vê o quê? Hoje você está plantando. Ele vai ter que colher. Ele vai ter que colher. E a gente esquece do ingrediente amor por aquela criatura, não é? Que enquanto ele não é nada nosso, que a gente acha que não é nada nosso, a gente tem um distanciamento de julgamento. Quando ele pode se aproximar da nossa família, aquele espírito, através de uma reencarnação, e ele começa a se dar conta com a lei, a nossa visão é outra, não é? A gente vê aquele espírito desde bebezinho, de criancinha, tão bonitinho, tão terno, e a personalidade vai ali desabrochando, o espírito com as suas particularidades vai se desabrochando, a gente vai vendo assim, nossa, olha, ele é um espírito que veio dar conta da própria vida, que ele tenha força, que ele tenha coragem. Então, a gente começa a se colocar diante do outro, não mais para torturar, não mais para não fazer nada, mas sim pensando assim, quem sabe eu posso ser um instrumento naquela vida de auxílio. E tem gente que vai falar assim, quem sou eu, né? Quem sou eu para ser um instrumento de auxílio? Reparem bem que eu não falei de consolo, né? Instrumento de consolo é Jesus. Jesus é o nosso consolador. Nós podemos ser aquele que, conhecendo a palavra de Jesus, o consolo de Jesus, podemos levar esse reflexo, a própria luz é do Cristo, mas um reflexo dessa luz para um companheiro. Olha, a gente, quando está numa situação de grande dor moral, ou atravessando uma aflição, descobrindo uma doença, né? Um problema com um filho muito sério, uma situação que nos rala o coração, parece que o coração fica tão fininho, né? Parece que qualquer coisa ele vai estourar, ele fica lisinho, lisinho. E vem alguém e começa a fazer uma prece para nós termos mais resistência, né? Vem alguém e dá um abraço sincero, daquele que olha no olho da pessoa e abraça com carinho, daquele que fala que, olha, estou aqui, não sou a pessoa para resolver o teu problema, não tenho essa capacidade, mas olha, eu estou aqui, o que eu posso fazer junto contigo? Eu posso unir a minha força tua para junto entrarmos em prece. Porque em determinadas situações, não é mais o remédio que vai resolver, né? Não tem remédio para resolver, não tem sentença para resolver, nada.
Na realidade, é a compreensão da misericórdia divina que modifica o estado de espírito daquela criatura para enfrentar aquela situação. Então, às vezes a gente fala assim, problema todo mundo tem. Todo mundo passa. Nós fomos chamados aqui, na vida, para darmos conta, para oferecermos soluções às dificuldades que encontramos na nossa vida. Todo mundo passa. O que muda é a forma por cada um vai dar essa solução. A forma de solucionar. Tem uns que vão dar aquelas soluções que são verdadeiros tratores, né? Tem um problema? Elimina isso aqui, ó. Não quer nem saber se vai prejudicar alguém. Está me fazendo mal? Tira isso. Fulano está me atrapalhando? Tira fulano. Verdadeiro trator, não é? É essa personalidade bélica que a gente não traz de guerra. Só que a gente já entendeu que a gente quer ser feliz, sim. Todo mundo aqui quer ser feliz. Mas não mais a qualquer preço. Repararam isso? Quando falam assim, faça isso que você vai ser feliz. Eu falo assim, não. A esse preço, eu não quero a felicidade do mundo. Esse preço vai pesar na minha consciência de acordo com os princípios que eu já tenho. Que princípios são esses? Os princípios cristãos. Eu conheço os padrões que Jesus me deixou. Eu sei que eu não ajo dentro desses padrões, mas me direciono para ele. Retroceder por uma questão temporal e perder essa oportunidade, não mais. É o que a gente chama minutos supremos, instantes supremos da vida, que nós somos chamados, convocados a decidir. Ou retorna a antigos hábitos, ou reforça novos comportamentos com a base do Cristo. E aquele que tem e que vive no padrão do Cristo, no entendimento do Cristo, passa por dor? Passa. Todos nós passamos por dor. Não existe tapete vermelho para ninguém, não é mesmo? Ah, tem gente que fala assim, mas fulano é tão religioso, faz isso, aquilo, outro e sofre. Ué, Jesus que não tinha nenhum erro, nenhum pecado, como se diz, passou o que ele tinha que passar, perdoando todos nós, quem sou eu para não passar? Ainda mais, né? Nós, espíritos ainda rescindentes no erro, espíritos ainda inscritos em altos graus de infração da lei. Por que nós não iríamos passar? Não sofrer no atual estágio da nossa evolução espiritual significaria não aprender. Porque quando nós não temos problema, a gente nem para pensar no outro. A gente olha para cima e vai andando e não está só sentindo o ventinho no rosto. A gente só para pensar na vida quando a dor chega. Quando a dor dói na gente ou um nos nossos. Aí a gente abaixa a cabeça. E a gente passa a ter um processo que se chama empatia, que é colocar-se no lugar do outro. A entender que você só terá misericórdia na medida que você oferece a misericórdia para alguém. Fora isso, nós vamos viver nessas lutas intermináveis dessas reencarnações. Então é quando a gente aprende assim, meu pai, fulano está sofrendo. O que eu posso ajudá-lo? Posso ajudar através de uma prece. Posso socorrer através de uma vibração que ele consiga ter resignação, resistência, que ele tenha um amparo e a condução da espiritualidade amiga. Isso é o que eu posso ajudar. Eu não tenho que me intrometer na vida do outro. Não tenho que me intrometer com o interesse de agir pelo outro. O outro vai ter que agir por ele. Posso dar uma opinião bem assessorada, com o intuito sempre de acrescentar. Nunca da discórdia, nunca uma opinião para haver discórdia, para haver briga, ou para haver cisão, ou para jogar um contra o outro. Isso jamais. Mesmo que saibamos que existam essas situações, às vezes, do que a gente chama dos bastidores, não nos cabe acentuar o erro de ninguém para ninguém. Pô, mas ele não vai ver, deixa ele, com o tempo, se ele quiser ver, ele vai ver. Não sou eu que tenho que demonstrar isso. A gente tem que aprender na vida que o convite está sendo feito.
Qual camisa que você quer botar, meu filho? É tipo assim. Você quer botar a camisa de torturador ou quer botar a camisa de aprender a socorrer, de ajudar? Você escolhe para onde você está se encaminhando. É uma escolha nossa. Mas se nós buscarmos a camisa ou a carapuça do lado do carrasco, nós vamos encontrar outros carrascos. Vamos encontrar outros torturadores, porque é da lei. Porque com esse grupo que a gente se afiniza. Então, quando a gente fala, olha, já estou cansada de aprender pela dor. Já estou cansado de aprender pela brutalidade. Eu quero aprender pelo amor. Eu quero aprender com suavidade. Eu quero que alguém chegue para mim com cuidado e com amor. Fale para mim que eu estou errada. Mas com carinho. Eu também sei aprender assim. Então vou me colocar assim na vida do outro. Com mais carinho, com mais cuidado. A vida do outro é uma coisa muito séria para a gente, às vezes, agir, né? De uma forma, muitas vezes, leviana até. Então, esse entendimento, né, da passagem que o Espírito falou dessa mensagem, é de nós perguntarmos a cada dia, Senhor, o que o Senhor espera de mim no dia de hoje? Como eu vou poder ser útil? O que é ser útil? Né? O que a gente já entende de ser útil, de favorecer alguém? Quantas vezes nós podemos, na rua, andando e caminhando, encontramos criatura? Nós temos condições de parar em cada uma delas e dar dinheiro? Não. Não é isso que se fala, não é esse tipo de atitude. Isso, às vezes, você está alimentando um erro, um vício, não é mesmo? Mas o que eu espero de um cristão, no mínimo? Em algumas situações, eu sou atraída para ajudar materialmente. Nós temos que perceber isso. Nós somos instrumento ali de Deus. E nós somos atraídos. E outra vez, a gente pode pensar o quê? O que eu posso dar para essa pessoa? Uma vibração de carinho. Uma vibração de amor. Orar para que aqueles espíritos que estejam próximos, né? Conduzi-la para um local para ser mais socorrida. Que ela aceite socorro, porque às vezes o socorro está ali na porta e a pessoa não quer. Ela quer se bastar recebendo as migalhas do bolso. Ela não quer buscar sair da situação. Nós vamos ter que respeitar esse espírito. Vamos ter que respeitar. Então é quando a gente entende assim, o que eu posso oferecer de mais precioso? O meu carinho, o meu amor. Então, quando a gente lembra desses espíritos, né, em tanto sofrimento, espíritos com tanta dor, em tantos lugares, tanto encarnado como desencarnado, nós vamos lembrar que nós vamos começar a crescer os nossos sentimentos de amor quando começarmos a orar e pedir mais por eles do que pela gente. Porque diante de tanta dor, nós somos felizes. Nós somos muito felizes. Nós já estamos numa casa que tem uma espiritualidade dessa a nos proteger e nos conduzir. Nós já temos a compreensão que isso não foi obra do acaso nem de maldade. É da nossa própria responsabilidade. Nós aqui somos chamados a crescer, a aprender a amar e entender que essa vida aqui, por mais dor que esteja tendo, é muito rápida. Passa muito breve. E a nossa visão é para frente e para cima. Isso aqui tudo vai ficar. As dores vão ficar se eu souber vencê-las através da resignação, da compreensão e não da rebeldia. Então nós somos muito felizes porque nós já conhecemos Jesus. Nós já ouvimos falar de um Pai misericordioso e bom. Por isso nós somos felizes. É essa diferença da forma pelo qual nós podemos dar resolução aos nossos problemas e às outras pessoas. As nossas soluções serão soluções cristãs. Nós queremos ser felizes, sim, com a nossa consciência tranquila e com soluções cristãs, sem prejudicar absolutamente ninguém. Se hoje passamos pela dor, sabemos que amanhã teremos a aventura de sermos conduzidos para situações de mais paz, de mais harmonia, de mais fraternidade. Saibamos vivenciar a dor.
não buscá-la. Saibamos, no próximo, aliviar e mitigar diante de tudo aquilo que temos no nosso coração. Palavras de amor, palavras de carinho e palavras de edificação ao próximo. Que dessa maneira, então, Jesus nos abençoe sempre. Fortaleça sempre esses nossos laços de amizade. E a resignação no nosso coração. E o entendimento, acima de tudo, do amor de Deus, nos conduzindo sempre para o progresso e para a evolução. Graças a Deus.